Oi, pessoal. A gente vai falar agora de fissão nuclear e fusão nuclear. Exatamente. No núcleo do átomo existe uma quantidade enorme de energia, uma quantidade muito, mas muito grande de energia. Isso foi descoberto a partir da fissão nuclear, que foi um fenômeno do meio do século passado, pelos anos assim de 1945, 46, mais ou menos. Então, a fissão nuclear é a quebra do núcleo do átomo. Um nêutron levemente acelerado bate num átomo, geralmente de urânio, quebra ele, liberando uma quantidade de energia, liberando novos nêutrons que vão quebrando os novos átomos de urânio ao seu redor. Isso a gente chama de reação em cadeia. E olha que legal, pessoal. Na fissão nuclear, a gente tem um princípio da energia das usinas nucleares, como a usina de Angra, aqui no Brasil, como a usina de Chernobyl, lá na Ucrânia, né, que teve um acidente horrível, e como as usinas que, pelo mundo afora, são responsáveis por 10% de toda a energia produzida no nosso planeta por ano. Então, a fissão nuclear é o princípio da quebra do núcleo. Outro fenômeno que libera muito mais energia que a fissão é a fusão nuclear, que é a junção de núcleos com uma quantidade ainda muito maior dessa energia. O problema é como a gente gasta para juntar, para fazer essa fusão. É o princípio, por exemplo, da bomba de hidrogênio, que libera muito mais energia do que uma bomba atômica. Então, pessoal, vamos olhar aqui o slide para isso aqui ficar bem claro para você. Vem comigo aqui. Vamos lá. Olha aí, vamos lá. Olha bem, a fissão nuclear é o quê? É a quebra de um elemento químico, né, com um nêutron batendo nele, originando, por exemplo, no caso do urânio, ao sofrer a fissão, origina o bário, o criptônio e mais nêutrons que vão quebrando os urânios ao seu redor. Mas qualquer elemento quebra, Guga? Não. Só os que são chamados de fissionáveis. O próprio urânio, o único urânio que sofre a fissão é o urânio de número de massa 235. O 238, que tem a massa 238, não é fissionável. Então, a gente, por isso, tem um processo chamado enriquecimento de urânio. Através de centrífugas, vai se melhorando a qualidade do urânio que vai sofrer a fissão. Então, isso é um processo da fissão nuclear. A fissão nuclear é a quebra do núcleo com a liberação enorme de quantidade de energia. Olha aí, pessoal. Os efeitos da radiação dependem de alguns pontos, como, por exemplo, a intensidade com que a radiação está sendo emitida, a distância da fonte radioativa e o tempo de exposição. Quanto mais intenso, quanto menor a distância e quanto maior o tempo de exposição, pior são os efeitos. E a fissão, lembre-se, todo fenômeno radioativo ocorre onde? No núcleo. Radioatividade é um fenômeno do núcleo. E a fissão a gente vai ter na bomba atômica e no reator nuclear. Pessoal, o que é uma reação em cadeia, Guga? Reação em cadeia, como é o caso da fissão, é aquela, pessoal, que o nêutron, quando bate contra urânio, ele se transforma em outros elementos, faz o quê? Produz energia, mas produz mais nêutrons. Olha aqui, ó. E esses novos nêutrons é que vão quebrar novos átomos de urânio. Então, eles são responsáveis pela reação em cadeia, onde núcleos menores, ou seja, elementos radioativos menores, são produzidos a partir de um elemento maior. É uma fissão, é uma quebra. Núcleos maiores dando núcleos menores. Então, é assim que se obtém energia aonde? Na usina nuclear. Mas é assim também que se faz bomba atômica. É assim que se faz a maioria das armas nucleares. Olha aí, uma usina nuclear produz energia limpa. Por quê, Guga? Porque a fissão que ocorre no gerador, ela não tem contato nenhum com a energia produzida. Essa energia liberada na fissão esquenta a água que está passando ao redor, nas paredes do
reator, e essa água evapora. Quando essa água evapora, porque a temperatura é muito grande, né? Ela gira as turbinas e a partir daí produz a energia. Então, a energia nuclear é energia limpa. Mas tem lixo nuclear, sim, mas a gente considera a energia limpa porque ela não produz gases responsáveis pelo efeito estufa, pela chuva ácida, nada disso. O lixo nuclear é um problema que deve ser guardado em reservatórios super bem estruturados para que não haja nenhum vazamento do lixo nuclear. Aí, olha bem, pessoal, outra questão da radioatividade é a questão política, não é? A gente tem o quê? Vários países tentando produzir energia nuclear, mas no fundo, eles querem produzir também armas. Há uma teoria de que todos os países que receberam liberdade para ter a energia nuclear de forma pacífica fizeram experimentos tentando armas nucleares. A maioria não consegue, né? Só quem tem tecnologia suficiente são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e do outro lado lá, né? Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. São esses os donos de armas nucleares, tanto de arma de fissão, como a bomba atômica, como de arma de fusão. E lembre-se, como saiu no jornal Folha de São Paulo, né? Ninguém mexe com quem tem bomba atômica. Não é? Ninguém mexe. Todo mundo sabe que uma guerra nuclear não é objetivo para ninguém. Vire aí o que a gente tem diariamente na Coreia do Norte, né? Outro detalhe importante, pessoal, é lembrar da fusão. Lembra que eu falei? A fusão nuclear é a junção de núcleos menores, fusão, junção, dando um núcleo maior. É o processo que a gente tem na bomba de hidrogênio. Não se obtém energia de forma pacífica por fusão. Ainda não temos essa tecnologia. Seria super limpa, só produziria o quê? Um gás, o hélio, água. Então, não se obtém energia de forma limpa por fusão, tá certo? Não existe reator de fusão. E por que não existe? Porque a grande dificuldade da fusão é iniciar a reação. A gente precisa de uma temperatura inicial de 10 elevado a 7 graus Celsius. Tanto é que, pessoal, que para você ter uma bomba de hidrogênio, dentro dela tem uma bomba atômica. A bomba atômica explode e a energia liberada pela bomba atômica é a energia que ativa a reação da bomba de hidrogênio. Então, olha bem, enquanto que na fissão a gente tem núcleo maior dando núcleo menor, na fusão, núcleos menores vão produzir núcleos maiores, porque você está juntando, você está fazendo uma fusão, uma junção de núcleos. Legal? Então, pessoal, lembre-se disso, tá? A bomba de hidrogênio, que é um processo de fusão, ela tem um poder de destruição de 700 vezes maior do que a bomba lançada em Hiroshima, por exemplo, se já não tivermos maiores. E aí a gente tem um detalhe. Um dos grandes problemas da radioatividade é o risco de acidente. Mas aí a gente vê em breve. Legal? Então, entendeu o que é uma fissão e o que é uma fusão nuclear? Beijo e valeu.